Bom dia, pessoal. Vamos iniciar esse webinar, então. Hoje, o apresentador aí vai compartilhar seus conhecimentos é o Marcelo Mares, ele está aí no vídeo já. E a gente vai falar um pouco do circuito de vapor, aproveitamento energético da parte de condensado, a viabilidade financeira. Tem uma apresentação bem bacana aí para vocês. À medida que vocês vão tendo algumas dúvidas, vocês podem ir colocando no chat, a gente vai acompanhando aí, vai fazendo as perguntas ao vivo, o Marcelo vai respondendo, né? Então, bom webinar a todos. Marcelo, boa apresentação para ti. Tá contigo aí. Obrigado, Rodrigo. Primeiramente, gente, obrigado aí pela presença de todos. Sabemos que não é fácil, né? Juntar todo mundo em plena quarta-feira, 9 horas da manhã, né? Mas vamos aí tentar fazer disso hoje, né? A gente vai falar uma palestra, mas a questão mais de troca de experiências, né? Porque eu vou, ao longo aqui da apresentação, tocar em alguns assuntos, né? Ligados à parte de vapor, a parte mais focado na parte de retorno de condensado, viabilidade financeira. Então, como o Rodrigo bem disse, à medida que pintarem as dúvidas, né, vamos nos chamando para a gente poder, né, completar as informações aí para vocês, né? E que eu falo que na vida da gente, a gente trabalhando, visitando clientes, né, cada dia a gente está num ramo diferente, uma indústria de papel e celulose, num laticínio, num frigorífico, numa indústria de bebidas, né? Então, a gente vai entendendo um pouco de cada processo, né? Mas o conhecimento do processo, né, é do cliente, é de vocês. E a gente passa o nosso conhecimento. Por isso que eu falo que é uma troca de experiências, né? Então, gente, vamos começar, mas rapidamente aqui fazer uma breve apresentação, né, do que é a Bermo hoje. A Bermo está na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Essa foto ao centro, né, é uma vista aérea da nossa fábrica, onde a gente tem a parte produtiva, estoque, administrativa, estoque e produtiva também na parte de trás da fábrica. Tá? Ela fica em Blumenau, Santa Catarina. Temos uma vasta linha de produtos para a parte de utilidades, né, tubulações, fluidos. Na verdade, a gente tem uma expertise na parte de vapor, mas a gente tem itens aí para vários gases, fluidos, líquidos, né, para poder atender ao cliente. Tá? Então, rapidamente aqui do meu lado direito, eu tenho bomba de condensado, eu tenho separador de umidade, válvulas atuadas, válvulas manuais, né? Eu tenho condição de fornecer toda a parte de sistemas montados, trocadores de calor, estações redutoras de pressão, sistemas de pressurização de água, largamente utilizado na área de alimentos, né? E nas indústrias em geral também, sistemas de bombeamento de condensado, aí bombeamento de condensado, algumas particularidades de cada unidade, e aqui embaixo um pouco de onde nós estamos, né? Eu falei, Santa Catarina está logo aqui embaixo, né? Então a gente tem um foco muito grande de apoio técnico no sul do Brasil, e hoje isso está se, né, subindo, vamos falar assim, na direção do mapa, né, subindo para atendimento a todo o Brasil. Ok? Marcelo, bom dia. Só o pessoal está falando que o som está um pouco baixo para você. Você consegue falar um pouquinho mais alto, talvez? Deixa eu Forçar só um ver pouco se mais a voz. vou forçar um pouco mais a voz, que meu volume aqui já está. Vou levantar um pouco mais aqui também. Já deu Tá? uma melhorada agora. Obrigado. Sim, sim. Obrigado, Rodrigo. Então, gente, uma breve apresentação, né? Eu sou Marcelo Mares, eu moro em Belo Horizonte, sou o responsável pelo atendimento técnico e comercial da Bermo na região de Minas Gerais, né? Então, tenho 20 anos aí, mais ou menos 20 anos de experiência nesse mercado, né? Já trabalhei no segmento de válvulas, no segmento de bombeamentos, conexões e tubulações, né? Eu tive uma passagem um pouco mais prolongada em sistemas de vapor e condensado. Estou na Bermo desde janeiro deste ano, né? Então, é igual eu falo, é troca de experiência, né? Estou tentando trazer toda a experiência que eu tenho, a minha bagagem, para poder passar aí para vocês, né? Rodrigo, no início ele comentou, né, sobre o circuito de vapor, e hoje, assim, a gente falar em circuito de vapor, ele é muito amplo, né? Eu vou passar aqui rapidamente também uma apresentação sobre o que é o circuito de vapor, mas hoje, para a gente falar em todos os... São quatro, né? A gente divide em quatro partes um sistema de vapor, né? Geração, distribuição, utilização e o retorno de condensado. Para a gente falar sobre tudo isso,
né? Seria assim uma chuva de informações em muito pouco tempo e eu, particularmente, eu acho que não teria tanto aproveitamento, né, por parte de vocês. Então, assim, o foco hoje, eu pulei algumas etapas, a gente chegou na parte do condensado, que é um item muito rico, né? Vamos falar assim de particularidades, de clientes com certas especialidades também no que diz respeito a retorno de condensado. Então, acho que é um trabalho que a gente vai, a minha apresentação, né, que eu vou focar um pouco mais, mas deixo claro para vocês, os sites da Bermo, todas as redes sociais, tem, né, vários cursos, vários webinars também a respeito de geração, de casa de caldeira, de distribuição, utilização e retorno de condensado. São os 4 tópicos que nós temos, né? Rapidamente eu vou passar isso mais na frente também, tá? Então, meu foco hoje é na questão do retorno de condensado. Por que aproveitar o condensado? Então, eu coloquei 3 interrogações, né? Uma ligada à parte financeira, né? A segunda ligada à parte ambiental, e essa terceira, que seria o nosso time da Bermo, junto ao cliente, trazendo ideias para se aproveitar e ganhar esses dois outros, né, essas outras interrogações. Então, eu vou falar um pouco sobre cada uma, para a gente poder entrar mais a fundo de cada detalhe. Então, como eu comentei, hoje um processo de vapor, né, um circuito de vapor, a maioria das indústrias que tem caldeira vão ter muito essa particularidade que está nessa apresentação. Né? Eu vou ter a minha caldeira, combustíveis da caldeira, gente. Lenha, gás, óleo, cavaco, bagaço. Cada um tem uma particularidade, cada um tem um poder calorífico, cada um tem a disponibilidade em algumas regiões. Né? Uma indústria de açúcar e álcool tem bagaço de cana-de-açúcar para queimar na caldeira, que é um produto relativo, é um subproduto, né, do processo deles. Então, cada cliente vai ter a sua particularidade, por isso, quando eu falar um pouco lá a questão de valores, né, e caso os clientes queiram, a gente vai até a indústria, a gente vai fazer um estudo mais aprofundado para a gente apresentar números mais reais, ok? Então, temos geração de caldeira, geração de vapor na caldeira, temos a parte de distribuição, né, que está nessa parte aqui vermelha alaranjada, temos a parte de utilização, que são os processos, né? Aqui seria um aquecimento por radiador, um aquecimento de né, um tanque encamisado, um outro processo de aquecimento, e eu tenho o que nós vamos comentar aqui em tudo em azul, a parte do retorno de condensado. Tá? Nesse caso aqui particular, ele está caindo numa bomba de condensado e essa bomba é levando até o tanque de alimentação da caldeira. Um processo ideal, cada caso vai ter a sua particularidade, cada empresa vai ter uma condição técnica, é onde eu coloco para vocês que a gente faz o trabalho junto. Por isso que eu falo que é troca de experiência. Então vamos lá, o que realmente é o condensado? Para me entender o condensado, eu tenho que entender de onde ele vem. Né? De onde ele vem é da parte do vapor. E o que é o vapor? É a água mais a energia. A água que está na minha caldeira e essa energia vindo de algum combustível, né? A queima de algum combustível. É aquilo que eu falei ali atrás, a gente tem vários e cada unidade, cada cliente vai ter uma condição específica. Tendo isso, água mais energia, eu estou gerando vapor e vou distribuir para a minha unidade. Se eu tenho um vapor e eu perco parte dessa energia do vapor, por que parte da energia? Aí vai entrar a viabilidade do condensado. Eu vou comentar um pouco mais à frente. Então, vapor menos a transferência de energia, que meu processo pediu essa energia, né? Ou seja, eu estou aquecendo esse processo, eu vou estar gerando, logo após essa transferência, o meu condensado. Aí é o que a gente vai começar a entrar nos nossos estudos aqui, nossa apresentação, para a gente falar um pouco mais sobre ele. Tá? Quais são os processos de aquecimento que a gente tem? Né? O processo de aquecimento estão em várias indústrias, eu exemplifiquei algumas, né? Gente, é uma webinar que eu estou em home office, né? Então, se o cachorro latir, tiver um carro passando, não se assustem, tá? Vai fazer parte do áudio aqui da nossa palestra, ok? Temos aqui uma indústria de pasteurizador de leite,
muito largamente utilizado, né, nos laticínios. Cilindros secadores. Aí eu estaria focando em duas indústrias básicas, né, que seria a parte de papel e celulose e a parte de têxtil, né, indústria têxtil. Prensas, recapagem de pneus. Então aqui eu já tenho 3 segmentos totalmente diferenciados, né? Pasteurizadores de leite, cilindros secadores e recapagem de pneu. Depois eu tenho alguns outros processos, de gestores de vísceras, ossos e penas. Isso aqui também está ligado um pouco a frigorífico, mas hoje existem indústrias específicas, né, trabalhando com simplesmente processando, né, o que é o subproduto dos frigoríficos, que são, né, vísceras, penas, ossos, e disso saem as farinhas de ração, né, a farinha do osso que vai para a indústria de ração, a ração PET, né, e a questão de sebo também, tá? Que também é a produção de sebo em larga escala quando se tem o processamento dessas vísceras, ossos e penas. Radiadores, aquecimentos de ar, processo que consome um vapor, ou na verdade o consumo de vapor está dentro do radiador. Eu aqueço o ar e esse ar vai aquecer o meu produto, né? Onde eu tenho uma particularidade do meu processo que eu tenho que ter um aquecimento 100% seco. Tá? Tanques encamisados, né, exemplificado aqui por reatores numa indústria de cosmético, né, mas eles também são utilizados, né, em próprios laticínios, nas indústrias de bebidas, então é também largamente utilizado em sistemas de aquecimento de líquidos, né, e produtos em si. Autoclaves, e por último aqui um autoclave, vocês vão ver que o tamanho de uma pessoa aqui, essa autoclave é considerada muito grande, mas eu tenho autoclave em hospitais, em clínicas, até nos nossos dentistas, né? Às vezes você tem ali aquela autoclave de aquecimento dos produtos que simplesmente é utilizado para esterilizar os equipamentos. No caso do dentista, ali é casa elétrica, né? Mas a gente tem autoclaves pequenas em vários hospitais que são movidas a vapor e temos essas também que são, né, bem maiores aí. Então, todos esses processos que eu comentei com vocês são de onde eles vão retirar toda a energia do meu vapor. E após isso, a gente vai ter o que nós dizemos, o propriamente dito, o condensado. Tá? O que é o condensado? É o líquido formado quando o vapor passa do estado líquido para o gasoso. Né? Na verdade, aqui a minha tela está tampando aqui, mas é do gasoso para o líquido, porque ele é um gás, trocou energia e virou líquido novamente. Tá? Em um processo de aquecimento, condensado é o resultado após o vapor ter transferido uma porção de sua energia térmica, conhecida como calor latente para o produto, linha ou equipamento que está sendo aquecido. O vapor, gente, desde que ele sai da caldeira, ele já está trocando energia com algum processo, ou com meio externo, ou com a tubulação, ou com o próprio equipamento em si. Né? Então, existem as outras palestras, né, focadas mais na questão de distribuição, a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso também, porque aí você precisa tratar o vapor na sua distribuição, na sua utilização, para ele retornar o mais rico possível para o processo. Então, falando da questão ambiental do condensado, né? Condensado é o líquido formado quando o vapor passa do estado gasoso para o líquido. A gente já comentou isso ali atrás, né? Então, ele tem uma interrogação aí em forma de árvores, em forma de benefícios aí mundiais. Vamos falar da parte ambiental e da parte também, né, ligada à parte ambiente, mas à emissão de poluentes. Tá? Ligada à parte ambiental, gente. Retornando o condensado para a minha indústria, né, para o meu processo, aproveitando ele em qualquer parte do processo, a gente vai comentar isso rapidamente. Se eu retornei, vou dar um número aqui, tá, gente? Se eu retornei 1.000 quilos de condensado para a minha caldeira, eu deixei de captar 1.000 litros de água do meu rio, do meu poço artesiano. Então, o primeiro benefício, quando a gente fala em retornar o condensado, é a diminuição da captação de água. Opa, deu uma embolada aqui. Diminuição da captação de água dos rios e poços artesianos. Então, a gente sabe hoje em dia que com essa questão da escassez da água, né, de algumas unidades aí, algumas entidades mundiais aí pegam realmente pesado no que diz respeito às outorgas também, sobre a quantidade de água que você pode retirar de um rio, de um poço artesiano.
Se eu reaproveitar o meu condensado, eu vou estar diminuindo essa captação de água. Ou se não diminuindo, eu vou estar usando essa água em um outro processo da minha planta, da sua unidade aí, para você poder fazer outro tipo de processo com a água, né? E diretamente ligado também a gente tem as outorgas, né, que são as permissões, né, e isso aí diz respeito aos órgãos governamentais, né, sobre o direito de você retirar água ou de um poço artesiano ou de um rio, né? Então, assim, as outorgas são consideradas valores altos, processo demorado para se permitir, né? Eu não, vou ser bem sincero, nunca trabalhei diretamente com a questão das emissões, né, das outorgas, mas, né, comentários de vários clientes, eles comentam mesmo, falam, olha, as outorgas são complicadas de serem retiradas, né? Ainda mais hoje em dia, como eu falei, existem vários órgãos aí ambientais, né, batendo muito forte na questão da captação de água nos rios, nos poços. Então, realmente é um processo demorado, é moroso. Às vezes, ele pode estar com um projeto de uma implantação de uma fábrica totalmente pronto, mas sem uma permissão ambiental, né? Então, ele não consegue colocar a planta dele em funcionamento justamente por questões de outorgas, né? Então, assim, quem quiser comentar depois um pouco mais sobre isso, fiquem à vontade. Tem um outro tópico aqui também na frente que fiquem à vontade quando vocês quiserem falar, né? E eu coloquei no terceiro tópico a água de reuso, está em parênteses, porque hoje, né, tecnicamente falando, a água de reuso é uma água tratada, né, que você já utilizou em seu processo, vai para um processo de tratamento e parte dela vai para o rio e parte retorna para a sua unidade, né? O condensado, particularmente, ele não tem um tratamento. Ele não é a água suja que vai ser tratada, né? Tecnicamente, ele não atende o que podemos dizer água de reuso. Mas sim, eu considero ele uma água de reuso, né? Ele não tem impurezas, mas a água, quando vai para a caldeira, ela tem uma característica, né, de cada região, que eu preciso colocar sequestradores de oxigênio, né, amido, fazer um tratamento químico nessa água, né? Aí existem as empresas especializadas para isso, né? E quando eu levo esse vapor, que é proveniente de um líquido tratado, virou condensado, esse condensado, para mim, também ele já está tratado. Ele está quimicamente tratado, né, o que a gente chama até de destilado, porque a porção de água que retorna para a caldeira, eu posso diminuir do meu tratamento químico. Vamos dar um número real, né? Vamos falar que eu tenho um número real, não, um número empírico, na verdade. Saíram 100 quilos da minha caldeira, eu retornei 50. Se eu retornei 50, o produto químico que eu vou usar na minha caldeira é 50%, e não 100% que eu já usei, né, no início do processo. Então, né, a gente vai comentar rapidamente também lá na frente sobre a questão do tratamento químico da água, que é uma das vantagens de condensado, né? Então, diminuição de captação de água dos rios, poços artesianos, outorgas e água de reuso, né, ligados diretamente às questões ambientais de processo, né? Também ligado à questão ambiental é a questão da emissão de poluentes, né? Então, eu cito aqui dois tópicos, né? Vamos falar assim, que seria o protocolo de Quioto. São mais de 175 países que assinaram esse protocolo na diminuição, né? E ele, basicamente, o que ele comenta é sobre a diminuição da emissão de gases na atmosfera, né? Então, existem países que têm metas pré-determinadas, existem países em desenvolvimento que podem ultrapassar alguns valores, né? Então, vai muito de característica de cada região, de cada país, né? Os países desenvolvidos, essa taxa de emissão ela é mais apertada, né? Que eu digo assim, a redução de emissão de poluentes é menor, né? Eles têm que reduzir bastante. E nos países em desenvolvimento, eles ficam um pouco mais liberados, mas também têm metas a serem cumpridas. E o segundo tópico dessa parte seria o créditos de carbono. Aqui que eu falo, gente, água de reuso e crédito de carbono, né? Quem quiser comentar, quem quiser ter mais, quem tem mais experiência nessas áreas, fiquem à vontade para comentar. Crédito de carbono, eu sei que existe, eu sei que ele é aplicado,
né, está ligado a questões também governamentais, né, e existem regras, exigências a serem cumpridas por cada unidade, por cada estado, né? Existem umas leis ali que também talvez podem ser flexibilizadas em algum estado, em outro não, né? Dá um exemplo para vocês. Próximo à minha casa tinha uma área muito grande que era chamada de fazendinha, né? Uma área florestal, tem um rio lá, fizeram até um parque lá, um parque não, uma visitação, né? Mas isso foi vendido para uma empresa particular e foi criado um hipermercado. Por exigências, eles tiveram que replantar, né, não sei quantas mil árvores na região do bairro onde eu moro, em Belo Horizonte. Né? Então, assim, é uma exigência, com certeza tiveram cobranças aí, né, que eu não faço a mínima ideia do que seriam, mas eles foram obrigados a fazer isso por terem construídos, né, concreta onde era uma área verde. Então, o crédito de carbono tem muito ligado a isso, né? Olha, você vai ter créditos em financiamentos, investimentos, mas em contrapartida, você vai ter que desmatar menos, você vai ter que queimar menos combustível, né? E queimar menos combustível, a gente está falando em emitir menos, né, poluentes na atmosfera, a gente está falando no retorno de condensado. Se eu retorno condensado a uma temperatura maior para minha caldeira, nós vamos falar lá na frente, eu vou estar queimando menos combustível fóssil, né, madeira, aí todos aqueles que eu já comentei rapidamente, eu vou queimar menos combustível. Se eu queimar menos combustível, eu tenho menos poluentes na minha atmosfera. E volto a falar, gente, crédito de carbono, quem quiser comentar e falar mais sobre, fiquem à vontade. Tá? Aí eu falo, a gente vai trocando experiência. Aproveitamento energético de condensado e viabilidade financeira, né? Então, todo mundo, é claro, todo investimento que uma empresa faz, ela precisa entender se isso vai dar um retorno para eles, né? O trabalho da Bermo hoje no mercado, quando a gente entra numa planta, que a gente faz todo esse levantamento, é buscar ideias, né? Buscar ideias junto com os clientes, junto com os levantamentos de dados, para a gente montar uma planilha, montar informações, né, necessárias para talvez vender os produtos e ter o retorno de viabilidade financeira. A viabilidade financeira, gente, ele tem muito a ver com as regiões também, sobre, né, o ramo que a empresa está, né, sobre como é o processo. Tá? Então, aqui em números, eu não vou entrar em processos, mas vou dar uma ideia de onde a gente vai poder aproveitar e ter esse retorno em valores. Particularidades à parte, mostrei lá no mapa, a BR está no Brasil inteiro, né, aptos aí poder fazer esse levantamento com vocês. Tá? Então, nos chamem quando precisarem. Né? Quais as vantagens do meu condensado? Tá? Então, primeira delas, o volume, né, a quantidade de condensado, a energia contida nesse condensado, porque eu falei lá atrás que o vapor ele tem muita energia, passou pelo processo, perdeu parte desta energia, mas alguma parte ainda está no condensado. Tá? Só para te falar números também, né? Energia contida no condensado, normalmente após os purgadores, né, quando ele cai numa linha de retorno de condensado, ganha espaço, volume, ele está ali na faixa de 90, 95 graus, 92 graus, é uma faixa, né, admissível aí para o condensado. Se eu estou com um líquido a 92 graus, eu tenho 92 quilocalorias de energia dentro desse condensado, da parte líquida, porque aí entra a parte de reaproveitamento de vapor flash. Que o condensado ele tem duas fases, líquida e gás, que seria o vapor flash. Esse daí eu vou comentar um pouquinho lá na frente, né, e falar um pouco mais detalhado sobre ele. Aí, a reevaporação do condensado do tanque da caldeira. Tá? Basicamente, gente, o que eu quero falar é o seguinte: reaproveitamento de vapor flash e reevaporação do condensado do tanque da caldeira, eles têm algumas similaridades. Né? É um vapor reevaporado. Só que o vapor flash ele tem algumas características um pouco diferentes. Tá? Então, eu posso aproveitar ele nessas duas condições.
O condensado é um recurso valioso e mesmo a recuperação de pequenas quantidades costuma ser economicamente justificável. Bom, gente, olha, Marcelo, eu fui no cliente, ele comentou, Marcelo, eu tenho um purgador, eu tenho um consumo de vapor a 150 metros da minha caldeira, e lá eu consumo 100 quilos de vapor por hora. Será que vale a pena eu retornar aquele condensado? Nós vamos fazer um estudo, né, mostrar para ele que a quantidade pode ser viável, mas por ser somente um purgador, ela pode se pagar com mais tempo. Aí a pergunta, poxa, mas você construiu a sua fábrica, você montou, né, toda uma estrutura, e essa estrutura você não vai montar ela para durar 1 ano, 2 anos, você vai durar ela para uma vida, né? Você espera que ela dure uma vida. Então pode ser que aquele pequeno purgador que está num ponto distante da caldeira, em pouco tempo não se paga o retorno dele, mas durante anos, com certeza, gente, eu posso afirmar isso para vocês que ele se paga, né? Então, qualquer purgador, mesmo que esteja longe de sua linha de retorno de condensado ou da sua caldeira, é justificável sim, né, que ele retorne. Muitas das vezes vale recuperar a descarga de um único purgador, mesmo que distante. É o que eu acabei de comentar, né? Pode estar longe, mas ele vai se pagar. O condensado não recuperado precisa ser substituído no tanque de retorno de condensado por água fria, com custos adicionais de tratamento de água e combustível para aquecer essa água a partir de uma temperatura mais baixa. Ora, gente, se eu comentei lá que meu condensado na linha ele está na faixa de 90 a 95 graus, né, e quando ele cai numa mistura no tanque de alimentação da caldeira, ele pré-aquece essa água. Tá? Qualquer pré-aquecimento é economia no meu processo. Então, ou seja, se eu não retornei esse condensado, a minha caldeira vai pedir quantidade de líquidos e eu vou entrar com uma água mais fria. Entrando com uma água mais fria, eu preciso de mais produto químico, eu preciso de mais combustível, né, para elevar a temperatura até a fase de evaporação dela. Tá? Então, são situações que qualquer condensado que retornar, ele vai ser útil para a minha caldeira. Então, pegando o primeiro tópico, a gente vai falar sobre a questão do volume, né? Então, aqui vem um exemplo prático, né? Essas contas eu fiz assim, gente, é aquilo que eu falo, né? Cada indústria tem uma particularidade. Foram números aí aleatórios que eu coloquei na planilha, justamente só para poder mostrar para vocês que isso realmente tem, né? Vale a pena a gente investir nisso, tá? Então, eu coloquei aqui que o consumo de vapor na indústria é de 5.000 quilos por hora, um retorno de condensado na faixa de 80%, né? 4.000 quilos por hora. Injeção de vapor direto no processo são 20%. Existem várias empresas que têm a injeção de vapor direto no aquecimento. Se eu joguei direto no aquecimento, eu não tenho esse retorno de condensado. Particularidades de cada empresa. Então, vamos trabalhar com meus 4.000 quilos que eu vou retornar, né? O vapor flash proveniente do condensado, que é retornado para o tanque, ele é... Coloquei 10%, mas isso é uma variação da pressão de entrada do equipamento. Mais à frente eu vou comentar sobre isso. Que é retornado para o tanque de 10%, ou seja, 400 quilos por hora, é a minha taxa de vapor flash. Volume efetivo de condensado que retorna para o tanque, né, retirando a minha parte gás, eu tenho 3.600 quilos hora. Então, gente, se isso simplesmente caísse em um tanque aberto, esses 10% que eu coloquei um asterisco ali, ele seria perdido para a atmosfera. É uma reevaporação do condensado, porque o condensado ele está numa pressão mais alta dentro da tubulação e quando ele ganha espaço, ele cai num vaso, num tanque, ele precipita. E essa precipitação é que vai ser chamada de vapor flash ou vapor reevaporado. Então, se eu não recuperar ele de alguma forma, ele simplesmente vai sair pela chaminé do meu tanque e vai para a atmosfera. Então, efetivamente, se eu vou retornar para a minha caldeira 3.600 quilos de condensado, tá? E para cada quilo, 1 litro de água. A conta que eu coloquei para vocês, para calcular esses 10%, né? A conta é uma tabela fixa, calor sensível da pressão de entrada,
menos calor sensível da pressão de saída, né, da pressão. Essa pressão 2, ela também vai ser determinada pelo estudo que nós vamos fazer na unidade. Tá? Se eu preciso de um aquecimento um pouco maior, o vapor flash não é um vapor que eu consigo pressões muito altas, né, mas são valores aí próximos a 1,5 bar, 1,2, 1,8, dependendo da P1, que é o meu calor sensível, eu posso chegar até valores um pouco mais altos. Tá? Mas, gente, sinceramente, a pressão de 1,5, 0,8, 0,4 é uma pressão bem condizente no que diz respeito a valores de vapor flash. Tá? E aí existe todo um estudo para que isso não prejudique a questão do seu processo em si. Porque quanto maior essa pressão do flash, eu vou estar criando uma contrapressão no processo. Mas aí é um ponto a gente discutir lá na frente. Então, calor sensível menos calor sensível da pressão 2, dividido pelo calor latente da pressão 2. Né? Essa pressão 2 volta de ser, isso nós vamos determinar dentro da sua unidade, da sua empresa. O volume efetivo que eu retornei para o meu tanque, 3.600 quilos. Né? Esse condensado está na temperatura aproximada de 90 a 95 graus. Então, isso quer me dizer que, considerar o ponto mais baixo, né, a temperatura menor, 90 graus, 90 quilocalorias, vezes os 3.600 quilos de vapor, eu vou ter 324 mil quilocalorias por hora. Né? Essa conta, gente, ela é muito, talvez ela, não é que ela é muito maior, não. Ela entra em alguns outros detalhes, de acordo com a sua necessidade, porque eu vou ter aqui, ó, a equivalência de alguns combustíveis. Então, aí vem, né, talvez, gente, eu vou falar várias vezes isso aqui hoje, mas é realmente a particularidade de cada unidade, de cada empresa, de cada, né, cada processo em si. Né? Então, vamos comparar aqui, né, se eu tenho 324 mil quilocalorias que eu estou retornando para o meu tanque de condensado, eu vou deixar de queimar 324 mil quilocalorias do meu combustível. Então, a gente fazendo uma analogia, né, com bagaço de cana, com cavaco de eucalipto, com gás natural, com lenha, com óleo 2A, basicamente, tá, gente, é o que a gente vê muito no mercado, eu vou ter que, na última linha, a quantidade de combustível que eu vou deixar de queimar. Né, o bagaço de cana eu vou estar deixando 100 quilos por hora, já, tá, gente? Isso é por hora. Numa empresa que trabalha 24 horas, 26 dias, 30 dias aí direto, dependendo do processo, essa conta ela é bem maior, né? Bem mais interessante em questão de números, e daí vem o nosso trabalho em reverter isso, né, dentro de valores reais, para a gente poder trabalhar em questão de viabilidade financeira. Então, gente, que sejam aí 10 gotas, 20 litros, 500 litros, 10 mil litros de combustível, de condensado, tudo isso é válido para reaproveitamento no meu processo. Né? Então, que sejam, né, as particularidades de cada unidade, a gente vai estar conversando com vocês. E vem uma premissa muito básica, né, eu falo que é um jargão aí da área de vapor. Para cada 6 graus de aumento na temperatura de água de alimentação da caldeira, tem-se aproximadamente 1% de economia de combustível. Essa conta também, ela, né, números aleatórios. A pressão de vapor que eu considerei aqui é uma pressão de 10 bar. E aqui eu vou fazer uma comparação, né, com o slide da frente. Vocês vão ver que aqui eu estou considerando 20 graus a minha temperatura de reposição da água, ou seja, minha água está entrando na caldeira a 20 graus. Né? E pela tabela de vapor saturado, a gente vai ter algumas, né, valores fixos, 185 de calor sensível, ou seja, para me começar a gerar vapor na caldeira, eu tenho que elevar, ou, né, colocar para transferir para a minha água 185,6 quilocalorias. Eu estou entrando no ponto de ebulição dessa água. 478,2 quilocalorias, eu vou estar transformando o meu calor sensível em latente, ou seja, tirando ele da parte líquida para a parte gás.
né? Quanto mais próximo do 100%, melhor é a minha condição de transferência de energia. E a soma dos dois, né, que seria a questão necessária, a energia necessária para a gente gerar vapor a 100% seco, seriam 663,9 quilocalorias. Né? Como eu já entro com minha água a 20 graus, eu vou diminuir essa temperatura, né, porque ela está ligada diretamente também à energia, eu vou ter necessário 643,9 quilocalorias. Né? E no slide da frente, eu vou ter a água entrando a 80 graus. Então, a grande diferença, os dados são os mesmos, o que eu considerei também, tudo a 10 bar de pressão, 10 kg-força, né? Queiram aí as unidades que vocês queiram, né? Mas aqui está em bar. A 80 graus, eu vou ter uma energia necessária de 583,9 quilocalorias. E para cada 6 graus de aumento na temperatura de água e alimentação da caldeira, tem-se aproximadamente 1% de economia de combustível. A razão está aqui, eu fiz as duas contas, né, joguei nessa apresentação, e vocês vão ver que aí eu fiz uma analogia com a lenha, né, e são exatamente 10% de economia, porque eu aumentei, né, são valores que eu alimentei esses cálculos, né, então eu coloquei aqui esse aumento de 60 graus. Pode ser 10 graus, pode ser 20, pode ser 50, gente, podem ser vários aumentos de temperatura. Né? Então, aqui uma conta mais assim, mais entendível, mais rápida de se entender. Eu coloquei valores, né, mais reais, mais arredondados, vamos falar assim. Né? Qualquer número é real, mas, na verdade, mais arredondado, realmente, para poder facilitar aí o entendimento. Tá? Então, se eu tiver 3 graus de aquecimento, de acréscimo, é vantagem? Sim, é vantagem. Se eu tiver 20 graus, também é vantagem. Então, todo esse trabalho a gente disponibiliza, a gente mostra para vocês, a gente faz os cálculos para a gente poder viabilizar qualquer venda de produto, qualquer venda de algum equipamento ligado a essa área de vapor. Eu falo que a área de vapor ela é muito rica, né? É muito gostoso trabalhar, porque tudo que a gente faz, ele tem uma melhoria por trás disso. A não ser, é óbvio, uma substituição de um equipamento com defeito. Eu tenho um equipamento, um purgador, uma válvula redutora, né? Então, se isso ele me dá um defeito, aí realmente uma substituição não necessariamente vai te trazer. A instalação de um produto novo, sim, normalmente ele tem uma característica aí de viabilidade financeira. Reaproveitamento de vapor flash. Então, comentei com vocês, a gente tem duas situações para o flash, que é o flash mesmo, e a parte do vapor reevaporado. Aqui nós vamos entrar na questão do flash. O consumo da indústria, usei os mesmos dados que eu tinha lá atrás, 5.000 quilos, retorno de condensado em 80%, e são 4.000 quilos, né, de retorno de condensado. Pelas contas que eu fiz, pelos valores que eu coloquei, eu cheguei no valor de 10% de flasheamento, aqueles mesmos 10% que eu tinha colocado lá atrás, que são 400 quilos de vapor por hora. Se eu não aproveitar isso em algum lugar, gente, isso vai ser uma perda para a atmosfera. Eu deixei aqui uma linha, né, que é injeção de vapor direto, porque dele eu não consigo retornar nada, né, então deixei ele aqui um pouco mais apagado, mas faz parte aí do processo. E essa informação, ela é calculada também em prol, né, do calor, né, o poder calorífico da lenha. Se eu tenho 1 quilo de lenha, normalmente eu gero com esse 1 quilo, 4 quilos de vapor. Se eu tenho 1 quilo de óleo, aproximadamente 13 quilos de vapor. Se eu tenho 1 quilo do gás natural, né, 1 metro cúbico, algumas, né, unidades aí talvez diferentes, eu vou ter mais ou menos de 9,5 a 11 quilos de vapor. Né? Então, para cada fluido, a gente já tem uma similaridade. Né? Podem buscar em vários sites, a gente já tem isso. Né? A própria Bermo também pode disponibilizar. Se 1 quilo de lenha gera aproximadamente 4 quilos de vapor, para me gerar meus 400 quilos de vapor flash, eu gastaria 100 quilos de lenha. Então, eu aproveitando esse vapor flash, eu vou deixar de queimar
100 quilos de lenha, né? O vapor flash, a característica que nós temos nele é um vapor que eu consigo ter uma pressão, e quando eu tenho pressão no sistema de vapor, eu tenho uma temperatura maior. Tá claro, existem vários detalhes no processo que a gente precisa entender para se pressurizar um sistema de flash. Como que eu faço isso? O flashamento, gente, o tanque, né, de reevaporação, de aproveitamento de vapor flash, ele é um vaso de pressão, é considerado um vaso de pressão pela NR13. Eu tenho que ter todos os mecanismos, né, de medição, de segurança, de drenagem, tudo isso ligado à NR13, né? É um vaso que realmente também vai precisar passar por avaliações anuais, de acordo com as seguradoras de cada unidade, né? Então, tudo isso vai ser exigido para um tanque flash, tá? Então, vamos lá, gente. Só bem ilustrativo essa informação. Eu tenho uma entrada de condensado aqui, a gente considerou cilindros secadores, né, de uma indústria têxtil. Esse condensado caiu no meu vaso. Se ele cai no vaso, ele ganha volume, ele ganha espaço, né? Então, ele reevapora, né? Ele se expande, vamos dizer assim. E essa expansão, eu estou confinando essa expansão dentro desse vaso. O condensado do processo naturalmente vai vir para um tanque e vai ser bombeado para a linha de retorno de caldeira. Tá? Ah, sempre vai ter necessidade da bomba? Talvez não. Se esse tanque ficar mais alto que o tanque da caldeira, ele pode ir por gravidade. Se a pressão que a gente considerar no flash seja suficiente para vencer a contrapressão, né, que seria a altura da coluna, também não tem necessidade da bomba. Né? Isso aqui são ilustrações realmente para a gente aguçar a curiosidade de vocês, né, e buscar mais informações do processo. Tá? E na parte superior deste tanque, eu vou ter o que o tão famoso aí vapor flash. Né? Essa saída de vapor flash para um pré-aquecimento determinado pela indústria. Esse pré-aquecimento pode ser um pré-aquecimento de uma água de lavagem, pode ser, voltando aqui no caso do cilindro, eu posso instalar num cilindro inicial alimentado com vapor flash. Ah, mas qual vai ser a temperatura que eu vou conseguir? Aí eu vou entrar com a necessidade de uma estação complementadora, aí eu entro com vapor vivo no processo, ou não está exemplificado nesse desenho, até mesmo a necessidade de um sistema de alívio. A minha geração de flash é maior do que o meu consumo, então tem hora que eu tenho que aliviar. A válvula de segurança, ela faz a segurança do processo. A válvula de alívio, ele vai aliviar de acordo com a pressão que eu determinar para o meu processo. Né? Então, assim, existem particularidades que a gente precisa estudar e precisa entender para a gente poder realmente afirmar que esse vapor flash, né, embora a gente sabe que ele vai ser, né, benéfico para o processo, mas como utilizar ele. Então, eu posso pegar um cilindro no início do processo, jogar esse vapor flash e qualquer temperatura que eu conseguir na secagem do tecido, para ele entrar nos secadores principais, eu vou ter um menor consumo de vapor lá na frente. Né? Então, é um processo que se fecha. Eu usei o flash, o condensado do flash vai vir para essa bomba ou para a caldeira direta e ele vai ser retornado para o meu sistema de alimentação da caldeira. Marcelo, Então, temos aqui tem alguns comentários que o pessoal colocou. Atualmente, o Cleiton, ele escreveu: preocupação ambiental e ESG vão pautar um novo capitalismo que está surgindo. O Paulo Henrique Guede botou: atualmente não é mais possível pensar em atuar em qualquer área sem sustentabilidade. Né? São os assuntos que você foi abordando. O Guilherme, né, ele perguntou se ia ser compartilhada a apresentação. Ela vai ser enviada por e-mail posteriormente. Também comentou se a saída do tanque flash, posso enviar o vapor condensado direto para o tanque desaerador? Essa é a pergunta dele. Sim. Tá, esse foi o Guilherme, né, que fez a pergunta, Guilherme. né? Sim. Depois tem mais uma pergunta ainda. Tá, então deixa eu responder a do Guilherme. A gente já está na transparência, né, de resposta para o Guilherme. Aí depois você me faz a outra pergunta, então. Beleza?
Então, gente, Cleito, obrigado aí pelas colocações. Eu acho que a questão de sustentabilidade, né? A gente vê a cobrança tanto na área ambiental quanto na parte financeira, né? Isso aí vários novos projetos têm que passar aí por decisões, né? Liberações de alvarás, de parte ambiental e da necessidade de, né, de investimento em si. E quando um empresário, né, nós mesmos vamos comprar alguma coisa, a gente sempre pensa nos nossos benefícios, né? Então, essa questão de sustentabilidade ligada ao capitalismo, isso aí a gente não vai conseguir fugir mais, né? Então, Guilherme, mas agora respondendo mais diretamente para você, a saída do condensado do vapor flash, ele pode sim ser direcionado direto para o desaerador, mas aí vamos falar um pouquinho do desaerador. Normalmente, tá? Existem desaeradores que trabalham com pressões mais altas, mas tecnicamente falando, para você sequestrar todo o oxigênio do condensado ou, né, do líquido que vai para a caldeira, que é a principal função do desaerador, a gente trabalha ali na faixa de 0,3, 0,4 bar, a uma temperatura de 103 a 105 graus. Então, tecnicamente falando, 103 graus você já sequestra todo o oxigênio. 105 você garante, né? 105 graus dessa água. Então, para chegar nisso, a gente tem uma pressão de vapor lá dentro. Inclusive, eu tenho sistemas de alívio, eu tenho sistema de alimentação de vapor nesse desaerador. Se o meu flash, né, vamos fazer uma conta bem grossa aqui, só para te exemplificar. Se eu tenho 0,4 bar no meu desaerador, e o meu tanque flash ele está a 0,8, 0,8 vence 0,4. Então, sim, eu posso retornar ele direto para o meu desaerador, que ele vai vencer essa conta-pressão. Tá? Mas, se eu tenho geração de flash com uma pressão muito baixa, aí por que eu gero vapor com a pressão muito baixa? Às vezes, a pressão de trabalho do equipamento ela é baixa. Então, a pressão de vapor ou a taxa de flasheamento também é considerada baixa, né? Que tudo é uma cascata. Se eu tenho pressão de trabalho alta no equipamento, eu gero vapor flash com maior pressão. Se eu tenho uma pressão baixa no equipamento, o meu vapor flash ele tem um menor volume e ele tem características aí também de menor pressão. Tá? Ah, mas meu equipamento ele tem baixa pressão, mas consome um mundo de condensado, 20 toneladas de vapor. Poxa, o volume de flasheamento vai ser grande. Tá? Então, a gente pode pensar em pressurização um pouco maior. Então, assim, a gente tem que realmente analisar as condições. Tá? Se meu flash não tiver uma pressão maior que o desaerador, eu preciso sim fazer um sistema de bombeamento. No meu caso aqui é uma bomba mecânica, né? Ela tem um sensor de pressão diferencial que vai bombear aí sim com uma pressão maior que o desaerador. Né? Bom, Guilherme, espero ter respondido. Caso tenha alguma dúvida, volte a falar aí com a gente no chat. Tá? Rodrigo, você quer falar a segunda pergunta? O Guilherme, até eu já vou passar a pergunta do Guilherme, que é justamente complementação. A descarga de superfície, a descarga de sais da caldeira para o tanque flash, pode descarregar no tanque flash? Ok. Vamos lá. Guilherme respondendo também, completando, né? Vamos completar então toda a resposta. A descarga de sais, ela o próprio nome diz, é uma descarga de sais. Ela tem uma concentração muito grande, tá? Aí vai a característica de água, né? De cada processo, de produto químico mesmo, né? Seja sílica, sulfito, sulfato, né? Então você tem ali uma concentração. Por isso existe a necessidade de descarregar periodicamente ou constantemente essa descarga de sais, tá? Vou te dar um exemplo. Uma caldeira de usina de açúcar e álcool são vazões aí consideradas muito grandes, né? São 100 toneladas de vapor, 200 toneladas, né? E por aí vai, 600 toneladas de vapor por hora. A descarga contínua, né? Essa descarga de nível deles, ela é simplesmente uma válvula de 3/4, de meia ou de 3/4, sem nenhum tipo de controle, simplesmente aberta. Né? Eles ficam abertas porque o volume é muito grande. E uma válvula de 3/4, 100% aberta, ou de meia polegada que seja, ela tem uma perda considerável.
Não é perda. Nesse caso, não é perda. Ele tem uma vazão considerada de água. Mas é uma água, podemos dizer contaminada? Sim, porque ela tem todos né, as questões químicas da água ali sendo descartadas. Então, se eu jogo ele diretamente para o meu tanque flash, eu vou estar voltando tudo aquilo que eu tirei da caldeira para dentro dela de novo. Né? Então, o ideal para os sólidos totais dissolvidos, a descarga de sais, né, alguns nomes assim, seria jogar para um tanque blowdown. E juntamente nesse tanque blowdown, eu também pego a minha descarga de fundo da caldeira, descarrego nesse tanque blowdown. Ali sim, no tanque blowdown, talvez a gente tenha algum trabalho técnico voltado para pegar também o flash desse tanque. Aí já não é flash, vapor reevaporado desse tanque de blowdown. O líquido do tanque ele precisa ser misturado a um produto frio, né, na verdade a água, né, para depois ser descartada para os mananciais. Porque hoje a lei ambiental também não permite que essa água, né, seja descartada acima de 40 graus. Então, se você pegar uma descarga de sais e jogar direto numa parte de esgoto, numa água pluvial, a sua indústria pode ser multada, né, por questões ambientais. Então, o tanque de blowdown seria a melhor função, né, ou seria o melhor destino da água de descarga de sólidos totais e também de descarga de fundo. A descarga de fundo, a função dela é então, né, literalmente retirar a lama da caldeira. Então, imagina, é uma água, é um condensado, né, vamos considerar que ele já está com energia, sujo. Né? Então, também não é ideal reaproveitar ele em nenhum ponto da fábrica, a não ser o flasheamento que pode ser reaproveitado. Ok? Reforçando, né, aqui o que o Marcelo fala, se você tem um tanque flash já do condensado vindo da fábrica, você não pode jogar esse condensado da descarga de sais no mesmo tanque, você vai contaminar todo o condensado, vai encher ele de minerais, vai dar problema. Então, você está jogando mineral fora, está devolvendo ele para a caldeira. Então, você fica num ciclo até que você tem um problema muito grande de incrustação e tudo mais. Né? Outra pergunta aqui do Fábio Irashima. Temos um trocador de calor que aproveita calor de um vapor gerado de um condensado a baixa pressão de um tanque de retorno condensado. Às vezes jorra condensado pelo vente do trocador. O que pode ser? Ok. Quando você tem o condensado passando pelo vente, tá? Ou seja, toda a energia que passou pelo trocador não foi absorvida, parte dela vai sair né, pelo vente, pela chaminé, né, quem não dá o nome aí para cada unidade, para cada característica, mas seria o fato de você não aproveitar todo o condensado, ou toda a energia que está tendo num trocador de calor. Recentemente eu participei de um projeto numa indústria de alimentos, tá, onde a gente vai pegar esse vapor reevaporado do tanque de condensado, não é um tanque flash, e ele simplesmente vai passar por um trocador de calor a placas. Muito característica, tá, Fábio, da sua instalação. Qual que seria a nossa preocupação? Justamente essa. Se eu coloco um trocador de calor com uma área de troca térmica limitada, eu posso passar esse reevaporado por ela e ainda ele sair pela chaminé do processo, tá? Porque esse vapor ele simplesmente vai passar pelo trocador de calor, sem nenhum controle, sem nenhuma restrição. Ele não tem válvulas, não tem válvula de bloqueio, válvula de espera bloqueio, mesma coisa, né? Mas não tem válvula de controle, não tem nada. Simplesmente a chaminé do vente lá, né, do meu tanque de condensado, vai sair, passar pelo trocador e vai sair para a atmosfera. Nesses casos, qual foi o trabalho que nós vamos apresentar e que já apresentei, na verdade, para eles? De certo modo, a gente superdimensionou o trocador de calor a placas, para que mesmo não tendo tanto fluido a ser pré-aquecido, né, que seria, no caso lá, uma indústria de cerveja, eles estão pré-aquecendo, né, a água cervejeira, que a gente chama. Então, qualquer gradiente de temperatura que ele tem ali já é um ganho. Então, mesmo que ele não tenha, né, tanto volume de água passando no momento, é uma característica do processo dele, isso é muito difícil acontecer, que sempre está produzindo cerveja,
né? Então, a gente superdimensionou esse trocador de calor. A gente deu a ele uma área de troca térmica além do que seria necessário, e com isso também eu ganhei uma menor perda de carga, tá? Porque a menor perda de carga, nesse caso, para mim é interessante. Então, eu vou reaproveitar o máximo desse vapor reevaporado. O que vai sair na chaminé é simplesmente pouquíssimo do que realmente vai ser aproveitado no processo. E após o momento, e quando eu faço essa troca com a água cervejeira, o condensado vai cair diretamente no meu tanque, porque ele está no nível um pouco maior do que o tanque de condensado. Então, simplesmente é um processo simples, inteligente de reaproveitamento de energia, né? No seu caso, Fábio, vale a pena a gente estudar a área de troca térmica do trocador de calor. Tá? A gente tem um ponto interessante também, Fábio, que você coloca, vou só acrescentar um pouco mais, porque quando a gente faz uma taxa, a gente calcula a taxa de reevaporação, a gente não considera a perda de vapor pelos purgadores. Tá? Então, são dois pontos que a gente tem que analisar. Pode ser que no início do seu processo, com os purgadores, né, em condições ideais de trabalho, em bom funcionamento, você estava chegando somente condensado no seu tanque. Quando chega o condensado, ele é de baixa pressão, mas ele tem uma taxa de reevaporação. E de acordo com o volume, essa taxa pode ser alta. Tá? Mas a partir do momento que o seu purgador, que é um equipamento necessário, né, para represar o vapor e liberar o condensado do seu processo, se ele apresentar vazamentos, eu posso estar tendo no meu tanque de condensado um volume de condensado e de vapor vivo mais alto. Então, é um outro trabalho, aí, uma outra ideia para você focar aí nos seus estudos, para a gente poder buscar uma solução. Primeiro ponto, a área de troca térmica do trocador. Ok. Segundo ponto, vazamento em purgadores. Se eu tenho vazamento, por mais que você tenha área de troca térmica no seu trocador a placas, o vazamento de vapor ele pode ser considerado um excesso para ele e você pode ter realmente a perda pelo vente, né? Ou seja, a energia que está perdendo, deixando de realmente trocar energia com o seu trocador de calor. Tá? Então, vale a pena a gente fazer um trabalho junto a você para a gente poder buscar fazer um levantamento, né? Vamos dizer assim, dos purgadores que jogam nesse tanque de condensado, né? Bom, espero ter respondido aí, Fábio. Se precisar da gente, pode nos chamar. Se tiver dúvida, pode perguntar novamente, né? Temos aqui o Rodrigo? Guilherme Pento, até perguntou lá se a Bermo fornece aplicativo, planilha de cálculo de vapor flash, entalpias, velocidades. Nós temos sim um aplicativo, né? A gente precisa que você me mande um e-mail ali, pode mandar para mim, aí é rodrigo@bermo.com.br, que a gente providencia o aplicativo e o usuário de acesso, tá? Quem tiver interesse, eu vou botar no chat aqui meu e-mail para pedir o aplicativo. Na verdade, a planilha de cálculo é mais elaborada. O Volmir Bockel, ele perguntou, é necessário retirar oxigênio para caldeira de baixa pressão, como 9 bar, 9 kg por centímetro quadrado? Ok. Guilherme, Rodrigo vai providenciar a planilha, tá? Precisando também, se ele não providenciar, você pode me cobrar que eu te entrego, beleza? Tá. Valmir, vamos lá. Eu acho que independente do processo de aquecimento, Valmir, se é uma caldeira de baixa pressão, se é de alta pressão, né, sequestrar os deu trava-língua aqui. Sequestrar o oxigênio, né, é primordial para a durabilidade de todo o sistema de vapor. Tá? O próprio nome diz, oxigênio, oxidação, né? Então, tudo ligado. Então, para qualquer processo de aquecimento, seja ele pequeno, alta pressão, baixa pressão, sim, sempre é necessário. Existe, sim, um estudo também, né? Um desaerador é um equipamento complexo, né? Ele tem várias características. Essa semana nós tivemos também, vocês podem nos solicitar, gente, nós tivemos uma apresentação interna da Bermo, aonde um dos nossos, né, um participante do nosso, integrante do nosso time, fez uma palestra específica sobre desaerador, sabe? O tanto que é complexo e tanto que é legal entender um pouco mais sobre ele.
tá? Então, pode nos pedir, mandem nos e-mails, a gente consegue, né, passar essas informações para vocês. Tá? Então, de posse dessas informações, Volmir, você pode, né, ter um entendimento maior que realmente é necessário para qualquer processo de aquecimento. Tá? Rodrigo, mais O, alguma pergunta? o Jairo Francisco, ele botou aqui um bom tema para se abordar em um webinar seria nível e controle de processo. O tema sobre controles de caldeira, tipo limites cruzados e algo do gênero, né? Jairo, eu vou entrar em contato contigo depois para Sim. entender mais a tua expectativa. E aí a gente pode sim pensar em elaborar um webinar nessa linha. Sim. É o que eu falo que o sistema, o circuito, né, como foi denominado assim, o circuito de vapor ele é muito amplo, né? Então, assim, a gente falar realmente de um curso mais completo, a Bermo disponibiliza isso, infelizmente por questões de pandemia, né, a gente não está tendo, né? Tivemos tivemos duas oportunidades de termos, né, esses cursos na fábrica, mas eles foram cancelados justamente por questões de pandemia. Então, assim, um curso mais longo, né, a gente consegue sim abordar. Casa de Caldeira, eu brinco que é um parque de diversões, né? Porque ali a gente tem inúmeros itens ali a se trabalhar. Descarga de nível, controle de nível, sólidos totais dissolvidos, descarga de fundo. Nossa, tem medidores de vazão, né? Então tem uma infinidade aí de temperatura de chaminé, como é que tem um pré-aquecimento, né? Isso aí, radiadores na chaminé que podem pré-aquecer com os gases da caldeira. Então, você vê, assim, rapidamente, lembrando alguns, eu passei aqui para vocês, mas é bem mais amplo. A gente vai entrar em contato com você, Jair, para a gente buscar isso, né? E ver o que a gente pode te ajudar. Então, Rodrigo, mais alguma? Sem mais perguntas até o momento. Já estamos estourando o tempo aí. Sim, agora já está também já finalizando, a gente já vai passar aqui sobre, né, finalizando a apresentação. Então, aqui, gente, também voltando na apresentação, aqui é um pouco também sobre o que é né, o vaso de pressão, né, que seria esse vaso de vapor flash. Nessa figura à esquerda aqui, a gente tem alguns processos, tem a válvula de controle, caindo para o tanque flash e depois para a bomba de condensado. Tá? Então, é obrigatório? Não, a bomba de condensado, né, como perguntaram, realmente a gente vai estar, cada caso é um caso. Né? E, como eu falei, o vaso de pressão é um vaso caracterizado como o vaso de pressão, por volumes, né? E a NR13 vai pedir todas as normas para se verificar aí anualmente. Né? Então, gente, esse daí, ó, é o famoso vapor flash, né? Isso aqui é um vídeo. Então, o que a gente tem abaixo é o tanque de condensado. Bom, gente, vocês podem ver que aqui, quando ele passa pela filmagem aqui no tanque, né, ele tem um tanque tem um volume considerável e, particularmente, sem entender muito esse processo, a gente percebe que a saída dele é uma saída com um diâmetro um pouco menor, tá? Então, realmente, mas isso foi super legal até mesmo para o vídeo, porque essa é a função do tanque flash, é pressurizar esse flasheamento. Se aqui tivesse uma chaminé com um diâmetro muito maior, aí eu já chamaria ele de vapor reevaporado. Tá? Simplesmente, né, ou como a gente vai fazer uma fervura de água de café na nossa casa, toda aquela, falar o nosso português, né, toda aquela fumaça que sai ali da água quando ela começa a ferver. Né? Aqui dali seria chamado vapor de reevaporado. Tá? Então, as duas condições aí a gente pode aproveitá-lo. Né? Então, vapor evaporado eu posso passar num trocador de calor para pré-aquecer qualquer processo, e o vapor flash, por características de, né, certas pressões de trabalho, eu posso utilizar ele em processos propriamente dito. Opa, desculpa. Ok. Então, Só gente, que o Jairo comentou aqui, poderia ter uma válvula de segurança, né, para esse vapor flash. Então, quer comentar aí, fique à vontade. tá. Vou voltar aqui no vaso, né? A válvula de segurança no
tanque flash, ela existe. Tá? O tanque flash, inclusive, ele, como eu comentei, ele é considerado um vaso de pressão e ele, né, é regido aí pela NR13. No caso do excesso do flasheamento, o que a gente coloca aqui nesse desenho, ele está como estação complementadora de vapor, mas eu também posso ter, além da estação complementadora, uma estação de alívio de processo. Tá? E essa estação de alívio seria uma válvula, controle, auto-operada, né? Mas que ela vai estar sentindo essa pressão e eu vou estar determinando para o vaso qual a pressão que eu preciso aliviar. Se é um condensado de baixa pressão, eu não posso pressurizá-lo tanto, eu vou colocar para minha válvula de alívio, que eu preciso aliviar com 0,4 bar de pressão. Então, eu vou manter o meu flash sempre em 0,4 bar de pressão. Ah, se eu tenho um consumo maior e a pressão for menor, ok, não tem problema. Mas se eu tenho uma taxa de flasheamento um pouco maior, e cheguei ao 0,4, a minha válvula de alívio vai sempre aliviar para a atmosfera e manter o vaso a 0,4. A válvula de segurança, ele está protegendo o vaso. Essa válvula de segurança, eu posso ter a PMTA dela de acordo com a pressão máxima do meu vaso. Então, te dar um exemplo aí, só para a gente, né, brincar com os números. Se meu vaso aqui ele é de tubo de schedule de 40 e aguenta uma PMTA de 10,8 bar, a minha válvula de segurança pode estar regulada para 10,8 bar, dentro da NR13. Mas aí eu teria essa válvula de alívio simplesmente para poder manter meu vaso a 0,4, a 0,5, a 0,8, a pressão que eu determinar para o processo. Tá? Por segurança, muitas das vezes o vaso, a válvula de segurança, né, ela fica muito próxima à pressão que eu quero ali de trabalho. Mas pela NR13 eu posso colocá-la na PMTA do vaso. Né? Então, não necessariamente eu utilizaria a válvula de segurança sempre, né, para poder despressurizar ou o excesso de flash ter que sair pela válvula de segurança. E quando a válvula de segurança abre, né, a característica dela, ela é início de ela começa a abrir e depois ela tem uma abertura 100%. Ela não é uma abertura gradual. Começou a sentir a pressão de trabalho, de ajuste dela, ela abre, ela descola a sede, que a gente chama, e depois ela tem a abertura total, caso a pressão suba. A válvula de alívio, ela é gradual. E chegou em 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, ela sempre vai abrindo um pouco mais, então ela vai trabalhando, abrindo, fechando, para manter o seu processo. Então, é uma característica onde a perda de vapor aí, ou do vapor flash é menor do que uma válvula de segurança abrindo a 100%. Tá? Bom, Fábio, espero ter respondido as perguntas. Caso queira, né, pode nos chamar novamente, né, e se não se sentiu satisfeito também, pode questionar que a gente vai conversando aí sobre as perguntas aí, sobre as respostas. Tá? Ok, então aqui, na verdade, aquelas 3 carinhas que a gente tinha lá no início da apresentação, né, a gente espera aí que as dúvidas tenham sido sanadas, as ideias, né, colocadas aí, apresentadas para vocês, é claro, aquilo que eu já falei, gente, a gente tem que aprofundar em vários detalhes. Né? Então, o time da Bermo está aqui para isso. Né? Só nessa área de vapor eu já tenho 14 anos de experiência. Né? O Rodrigo, acho que deve ter uns 25, já 30 anos de experiência. Não, embora é brincadeira que ele é um pouco mais novo que eu. Mas tem uma larga experiência. O time da Bermo é muito experiente para poder ajudá-los, né, nessas áreas. Então, contem com a gente. Tá? A ideia nossa na terceira carinha é ver a curva aí da empresa sempre subindo, né, no que diz respeito a investimentos, a melhorias no processo. Tá? Então, a gente veio aqui durante a apresentação fazendo as perguntas, as respostas, mas a gente abre aí mais um tempinho. O Rodrigo, não sei como é que está a questão do tempo aí, já está finalizando, mas, né, o próximo aí já seria realmente agradecimento a todos, né, pela participação, e fica aberta aí mais uma questão de perguntas e respostas. Bom, Marcelo, o pessoal aqui tem agradecido bastante a apresentação, tem Fábio agradeceu o webinar, César, né, muito boa apresentação,
o Rafael também, todo mundo elogiando bastante sua apresentação. É isso aí. Opa, que legal, cara. Nossa, show de bola, a gente fica feliz, né? Só até complementando ali agora que me veio à mente, nós temos um webinar de controle de processos no YouTube lá, então se quiser olhar no nosso canal, fique à vontade, já fala sobre algumas particularidades de alguns processos térmicos. Não temos um específico de caldeira, mas fala sobre processo térmico em geral, né? Então, temos aí Rodrigo, vários. eu acho que podia também colocar a questão de ter alguns outros vídeos do YouTube liberados a partir do cadastro da Bermo, não é? No site da Bermo. Parece que ele abre mais opções de vídeos lá no YouTube. Me confirma isso. Eu particularmente desconheço essa parte, eles estão lá disponíveis para todo mundo, né? Tem o canal só para você receber, é bom assinar o canal para receber as notificações de novos vídeos postados e tudo mais. Não, legal. Então tá. Então, gente, olha, inscreva nas nossas redes sociais, a gente está ouvindo muito falar nisso, né? Nos nossos sites da Bermos aí também tem vários softwares, várias apresentações, e no YouTube aí os canais também abertos aí para vocês, tá? Agradeço aí as felicitações, né? A gente está aqui realmente para ajudar, para trocar experiência, né? Esse é o nosso dia a dia. Que eu falo que processo, gente, vocês conhecem muito mais que a gente. Cada pessoa está ligada a um processo específico, né? A gente ajuda na parte do vapor, entendendo o processo de vocês e passando o que a gente pode, né, de melhor aí para vocês. Temos produto, temos conhecimento técnico, temos prazo de entrega e a parte comercial eu acho que né, é inerente ao processo, ok? Então, ó, agradeço, né, novamente aí pela apresentação, pela atenção de vocês, pela Bermo ter me possibilitado aí essa apresentação. Rodrigo, show de bola, obrigado. Né, e vamos continuar. Estamos à disposição. Meu e-mail, meu site, né, o site da Bermo, o telefone pessoal. Fiquem à vontade. Tá? Muito obrigado. Obrigado de coração. Marcelo, obrigado pela disponibilidade de ministrar esse webinar aí. Obrigado a todos pela participação. Daqui a 2 semanas tem outro webinar falando do sequenciamento de placas, se eu não estou enganado. Esses convites sempre são divulgados nas nossas redes sociais. Obrigado pela participação. Fiquem bem, se cuidem com o coronavírus, que não acabou ainda, infelizmente, mas estamos vacinando e estamos melhorando, indo cada vez mais para voltar à normalidade. Obrigado a todos, ótima semana, um grande abraço. Obrigado.